Olá, bem-vindos a mais um episódio de O Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia. Porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza, Putin invadiu a Ucrânia na madrugada de 24 de fevereiro. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Luís Mira Amaral, antigo Ministro da Indústria e Energia, Manuel Pizarro, deputado europeu e médico, e João Duque, professor catedrático de Finanças no ISEG. E hoje vamos falar das consequências da guerra na Ucrânia para Portugal. Antes de mais, obrigado aos três por terem aceitado o nosso convite. Para começar, só no primeiro dia, segundo a ONU, saíram da Ucrânia mais de 100 mil pessoas, o preço do petróleo ultrapassou os US$ 100, o gás subiu mais de 50%, vamos assistir com certeza à subida do preço de outras matérias-primas e talvez à escassez de alguns bens. O poder de compra vai diminuir, como é óbvio, e haverá ainda mais limitações, espaço aéreo, esperam-se ciberataques. Eu podia continuar a lista por aqui fora. Estão preocupados? Manuel Pizarro. Bem, acho que seria uma atitude de profunda inconsciência não estar preocupado. O regresso da guerra à Europa, nesta forma tão violenta e tão brutal, é desde logo uma preocupação humanitária. Eu acho que nenhum ser humano bem formado fica insensível àquelas imagens de sofrimento, de morte, de feridos, de desenraizados. É um horror que alguns de nós pensaram. Eu pensava, sou às vezes otimista demais, pensava que não voltaria a haver no continente europeu nesta escala. Evidentemente que há, para além destas consequências, que são, apesar de todas mais dramáticas, depois todas as consequências no desarranjo das relações internacionais, nos problemas, nos impactos económicos, e essas também são muito preocupantes e atingirão Portugal diretamente, atingirão todo o mundo ocidental e atingirão Portugal diretamente. Porventura, os mais dramáticos serão os efeitos sobre o preço dos combustíveis e o preço da energia, mas haverá muitos outros impactos, alguns dos quais nós não conhecemos inteiramente e alguns dos quais ficarão para um futuro mais longínquo, que tem a ver com a destruição de um espírito de cooperação que estava instalado no conjunto do continente europeu desde o final da Segunda Guerra Mundial e que vai ficar profundamente abalado para os próximos tempos. É verdade, eu até me sinto um bocadinho mercenária de estar aqui a falar em dinheiro, quando nós sabemos que em causa estão vidas humanas. E eu vou dar só um exemplo: um dos meus filhos anda numa escola internacional, portanto, tem miúdos, tem ucranianos, tem russos, e ontem um pequeno da turma do meu filho, um russo, chorou o dia todo. Chorou o dia todo. Ninguém fez bullying, como é óbvio, mas ele estava de tal forma preocupado e a sentir aquela injustiça de Putin. Mas enfim, eu talvez começasse aqui pela questão energética. Luís Mira Amaral, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, diz que a União Europeia não pode continuar a ter esta dependência energética da Rússia. Mas Pedro Passos Coelho já dizia o mesmo e, portanto, isto é um facto já mais do que batido. Mas mantemos essa dependência. Há alternativas? Que alternativas é que existem e como é que se pode diversificar as fontes de energia? Então, bom dia a todos. Em relação à sua questão, devo dizer, não vou utilizar a imagem do sapo e do escorpião, mas vou utilizar a imagem do nabo ou do pato. É que a União Europeia, em termos de estratégia, são os completos nabos ou autênticos patos. Eu considero esta geração de decisores europeus completamente nabos, completamente patos em termos de estratégia. Explico porquê. A Europa decidiu que não queria explorar o gás de xisto que tínhamos no nosso continente, como os americanos fizeram, e, portanto, a Europa Ocidental é hoje em dia pouco produtor de gás natural. Por outro lado, a Alemanha decidiu, de um momento para o outro, acabar com as centrais nucleares e depois também os vários países também começaram a acabar com o carvão. Então, o que é que quiseram fazer? Quiseram substituir estas fontes nuclear e carvão por energias renováveis intermitentes. E o que se está a perceber agora, finalmente, coisa que eu ando a dizer há 15 anos, é que estas renováveis intermitentes não conseguem suprimir ou substituir as fontes clássicas de energia de um dia para o outro. Porquê? Porque
próprio nome indica, intermitente significa que só produz ao ritmo da natureza e não ao ritmo do nosso consumo. E o que se tem verificado é que os sistemas elétricos crescentemente dependentes de energia elevada intermitentes precisam depois da chamada energia térmica de backup, que são normalmente as centrais ao carvão ou ao gás natural, que têm que funcionar quando não há sol ou não há vento. E, portanto, o que é que aconteceu? Nós recusámos, como foi a Alemanha, a recusar o nuclear, depois a recusámos o carvão e a queremos investir só nas renováveis intermitentes, pensando que resolveu todos os nossos problemas, ficámos cada vez mais dependentes dos sistemas elétricos do gás natural. E ficando dependentes do gás natural, é óbvio que a Alemanha ficou cada vez mais dependente do gás russo. Eu digo a Alemanha em termos genéricos, a Europa importa uma parte substancial de gás da Europa Central, não aqui a Europa Ocidental, importa uma parte substancial do seu gás da Rússia, a Alemanha importará 60% do seu gás, vem da Rússia. Portanto, isto mostra a vulnerabilidade estratégica que conduziu esta decisão precipitada e irresponsável de querer acabar de um momento para o outro com algumas fontes clássicas de energia, tendo a ilusão que as renováveis intermitentes podiam, no momento, substituir tais fontes. E aqui chamo-lhe a atenção que há uma tecnologia embrionária, talvez promissora, mas não acredito de um momento para o outro consiga resolver o problema das renováveis intermitentes, que se quer as baterias para acumular energia. O que é que fazem as baterias? Se você puser uma bateria fonte 1 junto a uma central eólica ou uma central solar, quando elas estão a produzir e nós não precisamos consumir, a bateria pode acumular essa energia para depois injetar na rede quando não há sol ou não há vento. Só que isto é uma tecnologia que está agora a aparecer, vai levar anos a que possa ser implementada. A Europa precipitou-se completamente e foram completamente os nabos estratégicos e agora estão dependentes da Rússia. E chamo-lhe a atenção de outro assunto, que também quero complementar deste, é que a própria transição energética vai ser atrasada com estes acontecimentos. Porquê? Porque também na transição energética nós dizíamos que íamos substituir os combustíveis fósseis pelas energias renováveis e pelo veículo elétrico. Ora, o que é que acontece? Quer as energias renováveis, quer o veículo elétrico, utilizam materiais, minérios, que nós não temos aqui no espaço ocidental e estamos muito dependentes da China e da Rússia também de alguns desses materiais. E, portanto, estas perturbações ou restrições de países que nós não controlamos, obviamente vão atrasar a transição energética. E, portanto, isto, a Europa foi precipitada, os seus decisores, a meu ver, foram estrategicamente completamente nabos, completamente errados da maneira como quiseram fazer tudo isto. Há uma consequência que nós sabemos que vamos ter. Aliás, o Ministro do Ambiente ontem dizia que o aumento dos preços é inevitável. E isto não se compadece com o nível salarial que existe em Portugal, como é óbvio. Mas o Ministro do Ambiente dizia que o Governo não tem nada a ver com os preços do gás natural, que são fixados a nível mundial, esta coisa sem rosto, e que quem utiliza gás natural vai, como é óbvio, sofrer mais. Lá em casa já vai passar tudo a tomar banho de água fria, que é por causa das coisas. Mas a verdade é que 47%, quase metade, 47% da fatura da luz das famílias portuguesas são taxas e impostos. E isto é a entidade reguladora dos serviços energéticos que diz: Portugal é o 8º país da União Europeia com preços mais elevados de eletricidade. E no gás natural, Portugal é o 9º país com o preço mais caro e só em taxas e impostos, só as taxas e os impostos pesam na fatura 27% daquilo que os consumidores pagam. Portanto, João, como é que se faz isto? Quer dizer, como é que se conjuga Isabel, eu gostaria de comentar isso sobre isto do ambiente, depois se permitisse, não é? Claro que sim. Vou só deixar o João falar aqui não um bocadinho. Não claro esse descarregar de responsabilidades sobre isto do ambiente desta maneira. Não nos preços mas na situação elétrica e energética. Eu basicamente já estou a antecipar o que o Luís vai dizer e, portanto, eu também vou antecipar também um bocadinho neste sentido. Enfim, claro, como a Isabel disse, uma parte muito significativa da fatura de energia que é paga pelos consumidores portugueses e pelas empresas são impostos.
E, portanto, e mais impostos que são taxas em percentuais sobre o preço de base. Quando o preço de base aumenta, aumenta o imposto arrecadado e, portanto, isso é uma falácia que, enfim, pode colher com ignorantes, mas não com pessoas que sabem minimamente o que é que se está a fazer e como se faz o pricing e como se faz o pricing final. Agora, e não é apenas quem consome gás que vai sofrer o impacto do aumento do preço do gás, naturalmente, porque quando há uma redução do consumo de gás autoimposta, provavelmente, até pelos europeus, para tentarem começar a carregar um bocadinho mais nas consequências e nas sanções económicas à Rússia, naturalmente que as economias que estão mais dependentes desse gás vão utilizar outras fontes e, ao fazerem essa utilização, vão carregar no consumo das outras fontes e, portanto, é normal que o preço das outras fontes também sofra as consequências. Portanto, exatamente, portanto, eu estou à espera que aquilo que seja uma redução do consumo de gás por via das sanções na Europa Central, particularmente na Europa Central, se depois repercute em aumento do consumo de combustíveis fósseis, ou enfim, seja gasóleo, seja carvão, seja outro tipo de energia, ou até as próprias energias renováveis, que ao serem injetadas e terem um determinado tipo de consumo, passam a ser injetadas e terem outro tipo de consumo. E, portanto, naturalmente que eu estou à espera que uma pressão dos preços em geral que se faça sentir. Mas não é apenas na energia, infelizmente, que eu estou à espera de aumentos de preços. Estou à espera de aumentos de preços noutros bens, por vários motivos. E um deles foi aqui chamado a atenção pelo Manuel, logo no início, que é a perda de confiança. Quando nós perdemos naturalmente a confiança no sistema e nesta interdependência e nesta cooperação, o que naturalmente tendemos a fazer todos é aumentar a nossa independência. E isso faz ao nível empresarial e até ao nível nosso nível familiar, no aumento de estoques. Ora bem, o aumento dos estoques vai provocar uma procura imediata de bens, matérias-primas, etc., que permitam garantir que não haja rupturas na produção, na entrega, etc. E esta procura simultânea de todos os agentes vai fazer acentuar ainda mais essa procura e, portanto, a subida dos preços. Dos preços, claro. Ora bem, portanto, temos que pensar nisso em termos gerais e não é despeciante. Portanto, pela primeira vez, eu estou à espera de que um dos impactos importantes é na variação dos estoques, que é uma coisa que normalmente em investimento se diz, isso é uma parte um bocadinho despecienda, e aqui não é, e tem o impacto chamado impacto marginal, que é, vai toda a gente à procura de aumentar os estoques, nomeadamente as matérias-primas, e isso está a acontecer, e vai acontecer mais. Portanto, os preços vão subir também por esta procura, para se tornarem as empresas, os Estados, as famílias, um bocadinho mais independentes, porque sentem esta quebra de confiança. Isabel, se me permitir, eu gostava de comentar um bocadinho a respeito deste assunto, porque eu, claro, sou muito sensível, nomeadamente àquilo que o professor João Duque aqui disse. Eu acho que no caso português nós temos verdadeiramente uma tempestade perfeita nesta situação de energia. É que ter esta crise ao mesmo tempo que temos um ano de seca que limita muito a produção de energia de fonte hídrica, é mesmo uma combinação perfeita, e é nesse sentido que eu interpreto as palavras do Ministro do Ambiente, ou interpreto-as num sentido benigno, dizer não vale a pena tentar explicar que isto não é uma boa notícia, isto é mesmo uma péssima notícia para os portugueses no seu conjunto que consomem energia e para a atividade económica. Agora, isso quer isso dizer que o Estado não pode fazer nada? Claro que o Estado pode fazer alguma coisa, mas o que o Estado puder fazer, e eu vou já referir-me a duas medidas concretas que me parecem imperiosas, não vai resolver o problema de que nós vamos pagar mais pela energia, e não apenas pela energia, como o professor João Duque aqui apontou muito bem. Isto vai ter consequências em muitos outros aspectos da economia. Eu diria que há duas coisas que o Estado devia fazer, evidentemente. Uma delas era garantir a neutralidade fiscal deste processo. Isto é, garantir um mecanismo que faça com que o Estado não tenha uma vantagem fiscal pelo aumento dos preços da energia. Mas se eu chamar dessa vez, o impacto disso depois é, na prática, relativamente pequeno. O Estado fez isso no IVA para os combustíveis líquidos, para o gasóleo e para a gasolina, e isso depois representa uns poucos cêntimos no custo de cada litro de combustível. E o segundo aspecto que me preocupa especialmente é que, ao mesmo tempo, Portugal é um dos países da Europa
com maior pobreza energética, isto é, em que uma maior percentagem de famílias não tem rendimentos suficientes para aquecer as suas casas em condições, nomeadamente no inverno. O inverno é mais preocupante no nosso país do que o verão, naturalmente, o que significa que o Estado vai ter que fazer um investimento para garantir um apoio a mais famílias, senão nós teremos impactos que são não apenas dramáticos do ponto de vista da qualidade de vida, mas também dramáticos do ponto de vista da saúde. Isso está absolutamente estudado. Uma parte da mortalidade excessiva que existe no inverno português, relacionado com infecções víricas, nestes últimos 2 anos a Covid, mas anteriormente a gripe, está relacionado com a incapacidade das pessoas terem conforto térmico nos locais onde habitam, e isso vai ter que ter uma resposta por parte do Estado, não tenho dúvida nenhuma. Depois, claro, o que o engenheiro Mira Amaral disse sobre o aspecto estratégico da energia, há um aspecto em que coloca o dedo na ferida, que é que eu tenho visto colocar muito pouco. De facto, é muito difícil de compreender a opção que foi feita pela Alemanha de abandonar o nuclear, não porque eu seja contrário ao abandono nuclear, eu sou a favor do abandono nuclear. O nuclear tem problemas que não estão resolvidos a longo prazo, do ponto de vista ambiental, pelo menos a longo prazo, mas evidentemente que fazer isso, quando isso gerava um aumento da dependência do gás natural liquefeito importado a partir da Rússia, parece muito difícil de compreender razoavelmente. Acho que, olha, aqui está um assunto em que a Alemanha terá sido o sapo e a Rússia marcadamente o escorpião, se quer exemplos desses para ilustrar o título do programa. Mas aí quase que estou com o Luís Mira Amaral e quase que acho que é menos sapo a Alemanha e mais nabo, mais pato do que sapo, porque de facto, eu tenho mais convenhamos. consideração pelo sapo do que pelos nabos. Sim, Só não sei se o escorpião gosta de nada. sim. Gostaria de comentar não só o ambiente, como estes 2 nossos interlocutores hoje, que era o Dr. Manuel Pizarro, que era o professor João Duque. Queria dizer ao Dr. Manuel Pizarro que a Alemanha não importa da Rússia gás natural liquefeito, importa gás natural gasoso. No gás natural há 2 tipos de mercados. Há os mercados regionais, em que o gás é transportado por gasoduto sob a forma gasosa, e é o que acontece da Rússia para a Alemanha com os pipelines, e veja a cena do Nord Stream 2, que afinal não vai entrar em funcionamento. Isso são os chamados mercados regionais, que eram os tradicionais mercados de gás natural gasoso através de gasoduto. Depois apareceram com os terminais de liquefação. Então, sim, é que apareceu a oferta mundial de gás natural liquefeito, e o que é que faz? Um produtor, como é o caso dos Estados Unidos, como pode ser o caso do Trindade, da Venezuela ou até da Angola, o que é que fazem? Levam o gás natural por gasoduto até um terminal marítimo, aí transformam-no em gás natural liquefeito, o chamado GNL, e depois esse GNL é transportado em barcos. Tal como o petróleo. Depois é recebido, por exemplo, aqui em Portugal, no nosso terminal de Sines. No terminal de Sines é normalmente transformado de líquido a gasoso e injetado nos gasodutos. E, portanto, o problema da Alemanha é que está pendurada até no gasodutos vindos da Alemanha e não tem terminais de gás natural liquefeito. Nesse aspecto, a Península Ibérica está muito melhor, porque tem 8 terminais de gás natural liquefeito, um em Portugal e outro e 7 em Espanha. Fui eu que introduzi em Portugal o gás natural como Ministro da Indústria e Energia e tive um projeto misto. Da primeira fase é a ligação ao gasoduto do Magreb à Argélia, e a segunda fase era a construção em Sines, como foi feito e bem, do terminal para gás natural liquefeito. Portanto, é uma pequena correção em relação ao que Manuel Pizarro. Também dizer, em relação ao professor João Duque, que quando falamos de impostos de energia, tem toda a razão nos impostos combustíveis, mas na eletricidade a história não é bem essa, porque havia as famosas taxas custo de interesse económico geral, que eram sobre custos da renovável intermitente, geralmente as eólicas. Isso não é um imposto, porque esse sobrecusto ia parar ao bolso dos promotores e não ao orçamento de Estado. Portanto, há que distinguir nos CIEGs, porque o lobby dos intermitentes faz sistematicamente essa confusão. Não é o professor João Duque que a faz, mas eu gostava de esclarecer. O lobby dos intermitentes confunde sempre CIEGs com impostos. Não são CIEGs. Eram sobrecustos que honoravam o preço da eletricidade, sobrecustos da energia renovável sobre o preço de mercado. E isso ia ao bolso dos promotores. Felizmente, este ano aconteceu o filme ao contrário. Como os preços de mercado e do gás são muito elevados, até o custo das energias renováveis é mais baixo e contribui para a estabilização, para a baixa do preço. Portanto, eu sou honesto na matéria, mas tivemos 20 anos em que o sobrecusto foram cerca de 20 mil milhões de euros, sobrecustos que honoraram fortemente a eletricidade. Agora, chamando a atenção do Ministro do Ambiente, é evidente que o Ministro do Ambiente, quando diz que não tem nada a ver com os preços do gás natural, pois não tem, mas tem a ver com outra coisa. É aquela pessoa em Portugal, o fecho das centrais a carvão,
foi um fecho precipitado a 2 níveis, porque, como percebemos agora neste momento, com o disparo dos preços do gás natural, o que é que acontece? Podíamos recorrer mais ao carvão. Como, aliás, está a acontecer na Alemanha e a própria Espanha reativou centrais a carvão. No momento em que a Alemanha inaugurou uma nova central a carvão e um governo que tem os verdes diz que só acaba com o carvão em 2030 ou depois de 2030, nós em Portugal quisemos ser os campeões europeus ou mundiais da descarbonização, queremos acabar com o carvão. Portanto, o Sr. Ministro do Ambiente aqui tem toda a culpa, ele precipitou o fecho das centrais a carvão. E isto tem consequências a 2 níveis. Primeiro, ao nível do custo de energia, porque no momento em que a gente acaba com o carvão e fica só dependente do gás natural, o nosso sistema elétrico é com menos flexibilidade e, portanto, ficamos só pendurados no gás natural, ou passo se ainda tivermos centrais a carvão do Pego e de Sines, e Sines é a central mais eficiente e mais limpa da Península Ibérica, foram ambas fechadas. O que é que nós estamos? Temos um sistema mais rígido, mais dependente do gás natural, e não podemos puxar pelo carvão para compensar o grande aumento do preço do gás. A solução passava por quê? Por ir fechando à medida que se arranjavam alternativas? Já te explico. E outra questão, que essa é preocupante, é que o Sr. Ministro do Ambiente e o Governo e o Diretor-Geral da Energia vêm dizer que não há problema nenhum fechar o carvão, que vêm as centrais solares. Esquecem um pequeno pormenor, é que à hora de maior consumo, que é a hora de jantar, é fácil perceber, não é preciso ser especialista em energia para perceber que à hora de jantar não há sol. Portanto, temos uma grande ponta de consumo e não temos sol. Portanto, à hora de jantar, a energia solar que eles anunciam todos os dias sistematicamente não é alternativa ao carvão. E o que é que está a acontecer? É que se nós tivermos uma ponta de consumo à hora de jantar de 10 mil megawatts, neste momento a potência firme, aquela que existe na rede, para poder suprir essa ponta de consumo, não chega com o efeito das centrais a carvão. As centrais a carvão são essenciais para garantir potência firme à hora de maior consumo. Felizmente, o que é que aconteceu? Nós temos tido um inverno ameno. Temos uma ponta neste momento de 8 mil megawatts e até podemos ter o apoio de Espanha. Se tivesse um inverno agreste, não podíamos ter apoio de Espanha e já teríamos tido problemas de ruptura de abastecimento ou de apagão geral à hora de jantar, a menos que tivessem tomado outras medidas. Portanto, 2 ideias fundamentais. Fecho precipitado do carvão. E porquê? Porque é que eu digo precipitado? Eu não digo que não se fechasse o carvão um dia. Agora, neste momento, foi inteiramente precipitado. Quando a Alemanha o mantém, quando a Espanha reativou centrais a carvão. E... Luís, deixa-me só acrescentar esta. Posso? Desculpa. É só acrescentar. Aqui a China está a abrir mais de 40 centrais a carvão. A China. Portanto, nós estamos a fechar uma... A China é muito particular, não é? Também não sei está se bem, mas não iria tão longe. Não, repare, está bem, mas eu só estou a dizer isto. É que nós estamos a fechar uma central a carvão e a China está a abrir 40, mais de 40. Portanto, é assim, e a poluição não fica... A poluição atmosférica não fica na China. Portanto, é assim, nós estamos a sofrer aquilo que é a consequência. Exatamente. Nós emitimos 0,15% do CO2 mundial. Portanto, mesmo que nós fechemos o central a carvão, a contribuição para o CO2 global é ínfima. Não tem qualquer relevância. Portanto, mas eu peço desculpa. Peço desculpa, eu não acabei. Deixa-me acabar. Houve aqui óbvia precipitação do Sr. Ministro do Ambiente. Ele escamoteia este problema e acena com os solares que não resolveu o problema à hora de jantar. E, portanto, é isto tudo que importa desmontar. Vamos ver. Deixa-me só clarificar a minha posição sobre isso. Eu acho que nós não podemos justificar com erros dos outros as nossas opções. Eu acho que o tema climático é mesmo uma emergência. E não há quer dizer, e a mim custa-me ver, eu compreendo as razões, não quero discutir os conhecimentos em matéria de energia do engenheiro Luís Meira Amaral, os conhecimentos em matéria de economia do professor João Duque, seguramente eles estão muito mais capacitados que eu para discutir isso, mas há uma coisa que eu quero dizer, eu fico orgulhoso por o país ter acabado com esse combustível fóssil, que é o que mais provoca emissões de carbono, que é o carvão. Além de mais, o carvão era todo importado e o carvão também vai aumentar de custo no meio desta crise, não temos nenhuma dúvida sobre isso. Coisa importante é saber se estão acauteladas as alternativas de segurança energética do país ou não. O engenheiro Miramaral tem seguramente toda a certeza de dizer que num ano seco nós fomos beneficiados por termos um inverno ameno, mas um inverno mais agreste também gerará maior produção de energia hidroelétrica, nomeadamente, e seguramente de energia eólica. Portanto, eu presumo que outras pessoas capacitadas, não sou eu seguramente, fizeram essa conta. Eu acho que
É evidente que esta crise na Ucrânia, para voltarmos ao início do programa, esta crise da Ucrânia também vai ter impacto atrasando a essencial transição energética que temos que fazer para reduzir a emissão de gases com efeitos de estufa, mas nós devemos distrair dessa agenda o menos possível, porque a sobrevivência do nosso planeta, ou pelo menos da existência de vida no nosso planeta, está mesmo em causa se nós não formos muito agressivos na transição energética e no combate às alterações Não climáticas. havia outra alternativa. Uma coisa que eu não posso deixar em claro é que nós emitimos 10,15% do CO2 mundial. Quem tem que decisivamente tratar deste problema, tanto como eu estou mobilizado, são os grandes blocos, China, Estados Unidos, Índia, Japão, etc. Nós temos que fazer a nossa parte, senhores. Nós estamos aqui armados em cavaleiros andantes, com 0,15% do CO2 mundial, a querer sozinhos desestabilizar o mundo. Isto é que é irrealista e, portanto, é preciso ter algum cuidado, atrasar, até que entrasse a central hidroelétrica do Alto Tambo. É o que eu propunha. Não é dizer que não acaba com o carvão. É ter cuidado e ter juízo, coisa que não houve. É isto que está em causa, Sr. Doutor. Deixem-me só aqui introduzir uma situação um bocadinho meio termo. Eu, de facto, sou muito sensível à questão do ambiente. A minha pergunta era se não havia uma alternativa. E, portanto, se nós não podíamos, por exemplo, em vez de eliminar aquela central, Imediatamente. tentar, através de outras medidas, pressionar para uma redução de outro tipo de consumos que mantivessem aquela central como um backup do sistema. Porque eu também sou sensível a este argumento. Se nós tivemos a sorte deste ano, até ter de facto este inverno relativamente ameno, se não teríamos tido muito problema. Agora, a minha pergunta é, não tínhamos outra alternativa? Porque nessa deriva, então eu chego ao ponto de dizer assim, os turistas que venham visitar Portugal são mal-vindos, uma vez que vêm de avião, e a pegada ecológica do levantar e o deterrar de um avião é uma coisa que não é suportável e não se pode admitir sequer. Portanto, numa deriva extremista desse ponto de vista, eu termino com o turismo em Portugal. João, isto, de facto, nós não fugimos à nossa natureza, porque eu lembro-me que quando veio a pandemia, toda a gente achava que, além de íamos ficar todos muito bonzinhos, coisa que não ficámos, mas além do mais, íamos ter as melhores práticas a todos os níveis, íamos mudar comportamentos, O que é que se vê? Mudou zero. Não é? Bola, não mudou nada, não mudou coisíssima nenhuma. Antes, pelo contrário, as pessoas ficaram mais sedentas de mais coisas. E, portanto, de facto, a esse nível, nós não fugimos à nossa natureza. Criar um homem novo é difícil. Criar um homem novo é difícil. Isso comprovadamente. Aliás, lá para os lados da Rússia, andam a falar disso há quase um século, com resultados muito tristes, como se vê. Dito isto, eu acho que também é preciso acrescentar aqui um tema, é que o preço da manutenção e funcionamento das centrais a carvão também era muito elevado. E é verdade que o governo encorajou esse processo, mas não é menos verdade que a decisão de descontinuar as centrais a carvão foi uma decisão das suas operadoras privadas. Doutor, não tem razão. Desculpe, não tem razão. Então explique-nos lá quem decidiu encerrar as centrais. Foram mesmo os operadores privados que eram responsáveis por elas. Não sei se o Estado iria nacionalizá-las para as manter a funcionar. Doutor, leia declarações do Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro do Ambiente, a incentivar o fecho delas antes de elas... Incentivar, mas eu não admito o incentivo. Mas a decisão final é tomada por razões económicas pelos seus operadores. Porque elas não eram competitivas no mercado. Não tem razão parcialmente. Peço desculpa, posso explicar. Se quiser, posso explicar. Eu, por acaso, preferia agora passar um bocadinho para outro tema. Vai haver uma reunião do Conselho Europeu daqui a poucas horas, por causa das sanções com os ministros dos negócios estrangeiros, por causa das sanções que os 27 deverão adotar, o novo pacote de sanções contra a Rússia. Que sanções são estas? Eu agora, na semana passada, falei com um eurodeputado, o ex-primeiro-ministro belga, o Guy Verhofstadt, e ele dizia uma coisa que é óbvia, que já toda a gente percebeu, não é? É que a Europa, a União Europeia, não tem, com esta regra da unanimidade, não tem força para impor, ou pelo menos para impor em tempo útil o que quer que seja. E, portanto, é sempre muito pouco e demasiado tarde, ao contrário dos Estados Unidos, que podem fazê-lo imediatamente. Como é que isto se pode mudar, Manuel Pizarro? Que força é que tem sido feita neste sentido?
Por exemplo, depois cada Estado tem obviamente o seu interesse. Estávamos a falar da Alemanha. A Alemanha também não quer tirar já a Rússia do sistema SWIFT, não é? A Sociedade para as Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, aquilo que dá a possibilidade de se fazerem as transações financeiras. E Paul Krugman escrevia ontem exatamente que sem isso nada. Esse seria o pior dos castigos para a Rússia. Eu acho que deste ponto de vista, nesta crise em concreto, a notícia sobre a União Europeia tem sido uma ação determinada e conjunta da União Europeia, apesar de ser muito mais difícil do ponto de vista político conseguir uma unanimidade na União Europeia do que noutros espaços geopolíticos onde as decisões são individuais. Sobre o caso concreto do SWIFT, chama a atenção que os Estados Unidos da América também são contra a retirada da Rússia do SWIFT. Portanto, esse não é apenas um problema de haver uma divisão. Como é que era aquela história de não utilizar os outros para justificar as nossas atitudes? Pois, mas o problema é que há quem, provavelmente com razão, tema que o impacto, por exemplo, o impacto dessa sanção em concreto, seja tão dramático no mundo ocidental como é para a Rússia, ou mais dramático ainda no mundo ocidental do que é para a Rússia. Hoje a interdependência que existe à escala planetária, a globalização é mesmo um facto, não é uma ficção. Nós hoje dependemos todos muito uns dos outros. Todas as sanções vão penalizar também o lado de cá, digamos assim. O mundo ocidental. E eu acho que é muito importante continuar com esta linha de sanções dirigidas a pessoas e instituições russas. Isso vai acabar, isso pode demorar tempo a produzir impacto efetivo, e é verdade que nós hoje escasseia-nos o tempo perante a realidade da guerra que nos entra pelos olhos adentro e pelos olhos e pelo coração adentro, mas eu acho que isso vai acabar por produzir efeitos. Por exemplo, acabo de ler, agora mesmo, quando já estávamos no programa, que a UEFA já decidiu transferir a final da competição de São Petersburgo para Paris. Eu acho que uma sucessão de medidas nesse sentido vai produzir efeito. Agora, não tenhamos nenhuma ilusão, a União Europeia não é uma organização militar. A União Europeia só pode atuar com decisões com significado político, simbólico, mas que tem um significado importante, e com sanções com impacto económico. Eu acho que nós temos conseguido no espaço europeu uma unanimidade de posições que, se quer que lhe diga, vai para além daquilo que é a minha expectativa inicial. E acho que temos que trabalhar para manter essa unanimidade de posições no Conselho, que tem sido muito eficaz. Eu não vejo que a União Europeia ande atrasada no seu programa de sanções, por exemplo, em relação ao que se passa nos Estados Unidos da América. Isabel, deixa só adiantar esta. E há uma coisa que é preciso não perceber. Tudo aquilo que se fizer para lá tem o seu reverso, para cá. Claro. Estamos para ver qual é a intensidade desse reverso. Ontem ouvimos o presidente Biden falar do impacto das sanções, do congelamento de ativos detidos por russos nos Estados Unidos, nomeadamente, que superam $1 trilhão, etc. Mas, por exemplo, a estimativa de dívida externa russa detida por não residentes, portanto, por países que não os russos, é quase de 500 bilhões, portanto, billions, não é? Portanto, Sim, 500 mil milhões. Portanto, Uhum. isto é, se calhar metade daquilo que estamos a falar em termos de ativos detidos russos fora do seu território. Portanto, o efeito líquido também não será assim tão grande. E vamos ver quando é que as maturidades destas dívidas, quando é que são. Portanto, fecham o sistema SWIFT aos russos, e os russos, aliás, neste momento eu acho que até já têm motivos para dizer que estão a fazer este tipo de sanções, então olhem, a dívida que era para ser paga, nós não temos condições para pagar, porque não temos acesso aos nossos patrimónios fora, e portanto esqueçam-na. Esse tipo de sanções vai ter consequências não só no negócio que não se faz, é no negócio que não se liquida. Uhum. E vamos ver quais são as instituições mais lesadas. Porque se isto estiver mais concentrado numa seguradora, num banco, não sei o quê, vamos ver que esse banco depois, com as imparidades que vai ter que constituir, por facto de haver incumprimentos, eu estou para ver o que é que vai ele depois fazer, como é que ele fica. Portanto, é preciso perceber qual é o nível de exposição. Eu estou convencido que os americanos provavelmente estão razoavelmente tranquilos, porque o presidente Biden, há mais de uma semana, falou com os banqueiros. E tenho a certeza que falou e terá perguntado, se isto acontecer, se eu fizer este passo, o que é que vos acontece?
Eu tenho quase certeza, eu não estive lá, nem li reportagens sobre isso. Sei Hum. que ele os chamou e reuniu com eles. E eu acho que uma das medidas, ou umas perguntas óbvias é, se eu fizer isto, qual é o impacto? E, portanto, eu estou para ver o impacto se há na Europa. Meus caros, para além daquilo que ainda temos, ainda vamos ter um problema financeiro, de equilíbrio do sistema. Espero que não seja num grande Nós banco que nunca, alemão. nós que temos um sistema financeiro tão sólido, como Não. todos Portanto, sabemos, eu só e um espero que sistema não seja bancário num extraordinário. banco alemão forte, pesado. Porque senão nós, Europa, abanamos do ponto de vista financeiro. Porque nós já vimos o que é too big to fail, não é? Pronto, percebemos que se um grande abana, apoiem toda a gente Claro, muito a assustada. tremer. Sim. Isabel, deixe-me falar, há Sim. pouco abordar a questão da pobreza energética. A nossa pobreza energética é derivada a 3 fatores. Primeiro, somos um país, infelizmente, com salários baixos. Portanto, temos poder de compra, pouco poder de compra para comprar a energia que tem preços internacionais. Aham. Em segundo lugar, fizemos exageros, excessos na eletricidade, nas eólicas, como eu expliquei, e temos excessos de ISP nos combustíveis. Em terceiro lugar, as nossas casas têm pouca eficiência térmica. Sim. Nós parece que construímos as casas como se isto fosse um país quente e no inverno não é um país quente. E, portanto, tudo isto cria situações dramáticas nas famílias. Agora, gostava também de dizer que, apesar de tudo, a Europa tem respondido melhor, quase unanimemente, do que eu esperava. E porquê? Porque os Estados Unidos são um Estado federal, portanto, tem um presidente que tem o domínio das relações externas. A Europa não é um Estado federal, é apenas uma construção de uma União Económica e Monetária, ser uma União Política, que é a quinta fase do processo de integração, e, portanto, não tem um presidente que possa responder rapidamente no plano externo, como os Estados Unidos. E, apesar disto, eu acho que a Europa até tem tido uma certa unanimidade, ter respondido melhor do que eu pensava, até porque a Europa, por causa da energia e do gás natural, é mais vulnerável à Rússia que os Estados Unidos. E, apesar de tudo, eu devo dizer que até me ter surpreendido com as fragilidades que enunciámos da Europa, até não ter respondido mal. Agora, quer a Europa, quer os Estados Unidos, a discussão que aqui temos feito, que as pessoas, aqui os meus parceiros de sessão têm referido, é que quer para a Europa, quer para os Estados Unidos, isto mostra a dificuldade de sanções económicas para travar a Rússia. Como não quiseram a opção militar, estamos a ver claramente os dois blocos, Estados Unidos e União Europeia. São a favor ou contra um exército europeu? Não, mas o problema não é aqui, já não é o exército europeu, é que a Ucrânia faz parte da NATO. O exército europeu aqui também podia fazer, há quem defenda que poderia fazer muita diferença. Mas enquanto ele não existe, a gente não pode esquecer os Estados Unidos, sejamos realistas, mesmo que queiram construir o exército europeu. Portanto, não querendo nós, nem a Europa, nem os Estados Unidos, a opção militar, ficámos na opção das relações económicas, e como já foi dito aqui pelos meus ilustres colegas de painel, isto é extremamente difícil, porque isto tem efeitos depois contra nós próprios e, portanto, a dificuldade dos dois blocos. Mas se houvesse um exército europeu, a União Europeia podia tomar a sua própria posição e não estar dependente Isabel, apenas... Mas sobre isso eu gostava de comentar. Sim. Porque vamos ver, o exército europeu não pode e não deve e nunca substituirá a importância de uma aliança atlântica e de uma ligação aos Estados Unidos. Do meu ponto de vista, isso é uma marca identitária do mundo ocidental, tal o qual conhecemos. E a ideia de separar a Europa dos Estados Unidos, bem, eu sei que nós temos que... o exército europeu é mais necessário para acudir a uma deriva estratégica que também pode acontecer nos Estados Unidos. Estamos todos bem lembrados do que era a posição do Sr. Trump sobre a relação atlântica, sobre a relação da Europa, do que foi uma intervenção autónoma da Europa num contexto militar. Nem eu vejo, devo dizer, angustiado que estou com a situação na Ucrânia e com os impactos humanitários e em matéria de direitos humanos da situação na Ucrânia, para além antecedendo até os aspectos económicos que aqui temos discutido, também não vejo que seja uma intervenção militar de larga escala que vai resolver o problema. Eu acho que nós não podemos, sendo absolutamente firmes na condenação política da atitude russa e no combate a essa atitude russa e na solidariedade possível com a Ucrânia e com os ucranianos, em tudo que estiver ao nosso alcance, nós não podemos deixar de imaginar que tem que haver uma solução diplomática para esta crise. Eu não vejo que a generalização de uma guerra ao continente europeu seja a solução para estes problemas que nós temos aqui equacionado. Sim, eu não falei ainda nos refugiados. E os refugiados não são, na verdade, para Portugal
um problema, como é óbvio, se nós compararmos números dentro daquilo que são os países da União Europeia. Mas a verdade é que muita gente considera isso um problema. E esta guerra vai gerar uma nova onda de refugiados, sem dúvida. Nós estamos preparados, a Europa está preparada para ela, Manuel Pizarro. Eu devo dizer que, por más razões, é mais fácil lidar com uma vaga de refugiados vindos da Ucrânia do que com outro tipo de refugiados, porque com os refugiados que vêm da Ucrânia, as diferenças étnicas e mesmo religiosas, eles têm, a maior parte deles são de religião ortodoxa, mas a religião ortodoxa é um ramo da religião cristã, geram menos oportunidades para o populismo miserável que às vezes vemos sobre os refugiados. Ainda assim, naturalmente, que não deixarão de ter impacto, mas eu acho que aí a União Europeia, no seu conjunto, e Portugal em particular, não podem ter outra atitude que não seja a atitude de abrir os braços e acolher da forma mais rápida, mais simples e mais solidária possível aqueles que necessitarem da nossa ajuda. A Europa não é apenas uma construção económica, embora tenha razão quem já disse que a União Europeia é fundamentalmente uma estrutura de cooperação económica, mas a Europa existe fundada nos seus valores. E os valores de liberdade e de solidariedade são valores essenciais à identidade europeia. Não há União Europeia sem a afirmação destes valores, e é nos momentos de crise como estas que os valores fazem toda a diferença, e a minha expectativa é que a proclamação, que aliás já foi feita pelo primeiro-ministro português de forma muito enfática, depois tenha uma tradução efetiva nas estruturas do Estado, que no terreno têm que promover o acolhimento fácil e a concessão de asilo a todos aqueles que procurarem asilo no nosso país. Nós já estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu queria ainda fazer uma pergunta, e o engenheiro Luís Mira Amaral também foi Ministro do Trabalho e da Segurança Social. Agora não sei qual era o nome na altura, porque... Chamava-se assim, no meu tempo era Trabalho e Segurança Social. Exato. Fui 2 anos, 85, 87. Exato. E ao João também, porque discutimos este orçamento, este último orçamento, o que chumbou e o que deu aso a novas eleições. A minha pergunta é, o Primeiro-Ministro pode manter agora, com tantos novos dados, já havia o dado da inflação, mas agora os dados são muito mais graves, pode manter o mesmo orçamento ou vai ter que fazer de facto mudanças radicais a vários níveis para prevenir tudo isto que temos vindo a falar e que vai deixar muita gente em maus lençóis? Eu começava por dizer que o Primeiro-Ministro devia rever. Portanto, devia rever, porque para já tem uma excelente desculpa e depois tem o dever de responder, porque por aquilo que já falámos, até pela dificuldade que algumas famílias poderão ter em enfrentar, e estamos a falar de um orçamento para 2022, e portanto para enfrentar o resto do ano, eu acho que faz sentido um partido socialista olhar para esses casos e portanto rever a sua política social e começá-lo a fazer, não só por essa via, primeiro, mas também, por outro lado, por via daquilo que vai impactar na atividade económica as duas coisas, as duas realidades. Uma é a inflação, que resulta por aquilo que já vimos, da energia, mas não só, também estou à espera das matérias-primas, estão a observar-se isso mesmo, mas não só. Eu estou à espera de uma alteração no comportamento em geral daquilo que seria a recuperação da atividade económica. Curiosamente, eu acho que Portugal até pode beneficiar, e estou com uma expectativa positiva nesse tema, que pode beneficiar desta crise em termos turísticos. Portugal é o espaço turístico da Europa mais afastado da zona de conflito e, portanto, mais calmo, mais tranquilo, mais seguro. Tenhamos nós condições para saber garantir... o que vai acontecer, exatamente, ao espaço aéreo e não só. Ao espaço aéreo e não só, mas tenhamos nós condições para receber as pessoas, isto é, que não existam rupturas de água, de que não... Estão a ver? Portanto, há aqui coisas que nós temos que garantir, apagões, etc. Portanto, nós temos que garantir que, de facto, nós temos as condições. Se nós garantimos essas condições, eu acho que pode ser um excelente ano turístico para atrair um mercado, que é o mercado alemão, que provavelmente poderá sentir muito mais seguro e tranquilo para vir em Portugal. Para além da recuperação do mercado tradicional britânico, e depois, enfim, daquilo que seriam os outros mercados. Mas, enfim, portanto, nesse aspecto eu estou com uma expectativa positiva, noutros aspectos, noutros setores eu estou com uma expectativa negativa. E, portanto, eu acho que o Ministério da Economia e o Ministério das Finanças deviam rever as suas expectativas e, em função disso, rever o orçamento. Porque isto tem impacto em termos de receitas
e tendo impacto em termos de receitas, também vimos, por razões naturais e sociais, impacto em termos de despesas e, portanto, acho que faria algum sentido fazer uma revisão do orçamento, podendo ele manter aquilo que acha que é a linha, a orientação política, para também não perder a face, porque não estamos à espera que António Costa venha agora dizer eu enganei-me, não era este o orçamento que eu queria apresentar, Sim, era mas tem outro. aqui um ótimo pretexto para não Ele perder tem a um cara e excelente para pretexto, politicamente. mas não é só pretexto, ele tem o dever, porque há alterações muito significativas e que eu acho que ele deve fazer essa revisão, sim. Luís Mira Amaral, eu tenho estado a falar das pessoas também, mas há aqui as empresas. Não, mas ouça, primeiro devo dizer que a história monetária do mundo mostra que quando começa um processo de inflação, os bancos centrais dizem sempre que a inflação é transitória. Depois o que é que acontece? Os agentes económicos incorporam nas suas expectativas do fenómeno inflacionista e ela torna-se definitiva. Isto é evidente nos contratos de negociações salariais, enquanto os sindicatos já percebem que a inflação afinal não está a ser tão transitória, como os bancos centrais diziam, ela torna-se permanente porque eles ali incorporam nas negociações salariais as expectativas de inflação. Portanto, é para dizer que, mesmo antes da crise da Ucrânia, nós já estávamos com um problema de inflação que ia ter consequências em Portugal. Sim, sim. Nós somos uma economia altamente endividada. E devo dizer, dos três agregados em que somos altamente endividados, famílias, empresas e Estado, eu devo dizer que as empresas até foram as que fizeram maior desendividamento e até estão que aparecem melhor na fotografia do endividamento. Eu acho que as famílias e o Estado eles são mais preocupantes. Mas depois, sobre o António Costa, é óbvio que o orçamento é feito com informação, melhor informação disponível no momento. Portanto, o orçamento que foi feito há 6 meses atrás tem que ser atualizado, corrigido, é a lei da vida. Não é criticar o Primeiro-Ministro por que fez há 6 meses atrás. Ele tem a obrigação, face à melhor informação disponível que tem agora, que se alterou, em alguns casos, dramaticamente, tem a obrigação de mudar pressupostos macroeconómicos e tomar algumas medidas, se calhar, em termos de sociais, que possam preocupar para mitigar alguns impactos. Portanto, tudo isto, obviamente, que o orçamento que vai ser apresentado para o novo governo, da precisa maioritário, sem a dependência da esquerda que tinha o outro, tem que ser diferente, a meu ver, do que houve. Isto não é nenhuma crítica ao Primeiro-Ministro e ao orçamento que foi feito há 6 meses atrás. É a realidade objetiva. Seguramente, Isabel, só 2 comentários Claro. que eu gostava de fazer. Comentário 1, para dizer, aliás, uma coisa que o engenheiro Mira Amaral já disse nesta nossa conversa, que é o Portugal tem resistido mais à subida da inflação que a União Europeia no seu conjunto. Isso acontece em larga medida graças aos custos de energia e a mitigação do aumento dos custos de energia em Portugal está em larga medida relacionada com o facto de que hoje os preços das renováveis, que foram um fardo durante a última década ou década e meia, se tornaram um aspecto favorável, porque o preço garantido nas renováveis é hoje inferior ao preço de mercado nesse setor. Segundo aspecto, eu acho que nós temos muitas razões para confiar na capacidade do governo liderado pelo Primeiro-Ministro António Costa e elaborar um orçamento que corresponda à nova realidade. Eu acho que não há, evidentemente, as coisas que aconteceram, entretanto, quer ao nível da inflação, quer agora dos impactos expectáveis da crise causada pela guerra na Ucrânia, têm que ser incorporados no orçamento. A verdade é que nós temos, nos últimos 6 anos, algo que era inédito no nosso país, que é o facto de que os resultados da execução orçamental correspondem, ou até às vezes de forma mais favorável ainda, àquilo que tinha sido a expectativa orçamental. Eu acho que isso é muito positivo para o país, é muito positivo para a confiança que gera nos agentes económicos dentro de portas e fora de portas, e eu não tenho nenhuma razão para acreditar. Manuel Pizarro, eu não consigo deixar de me meter consigo, porque a tomada de posse deste governo está atrasada. Nós sabemos muito bem porquê, porque vai ter que haver novas eleições para o círculo da Europa. Enfim, era isto que eu lhe queria perguntar. Aliás, quem é que é o sapo e quem é que é o escorpião nesta trapalhada que houve das eleições e que está a atrasar isto tudo e que são coisas que nós podíamos ter dominado? Não era? Não. Bem, eu não sei dizer quem é o sapo e quem é o escorpião, mas sei dizer que é evidentemente que a necessidade de repetição das eleições do círculo da Europa é um facto absolutamente lamentável, e eu acho que todos os agentes do sistema político têm responsabilidades a este nível. E eu, até agora, olha, só ouvi reagir como eu acho que era expectável que reagisse, que foi mesmo o Primeiro-Ministro António Costa, dizendo que só nos resta fazer uma coisa, pedir desculpa aos eleitores do círculo da imigração, porque eu acho que todos os agentes do sistema político estiveram abaixo daquilo que era a sua obrigação.
a lidar com este assunto. Primeiro, porque Uhum. não alteraram a lei que sabia que estava mal, Claro. depois porque não clarificaram os procedimentos, depois chegaram a um acordo e uma parte Exato. rompeu o acordo. Enfim, tudo isto é Muito lamento. mais haveria a falar. Eu queria ainda falar de cibersegurança, queria falar do espaço aéreo, da limitação do espaço aéreo, de muitas coisas, mas não conseguimos fazê-lo hoje. Fica para o próximo episódio. E, portanto, chegamos ao fim desta conversa e eu agradeço a João Duque, Manuel Pizarro, Luís Mira Amaral. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite e por terem trazido alguma luz sobre este assunto que é tão triste. Obrigada também a todos os que nos ouvem e voltamos para a semana para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque não conseguiram fugir à sua natureza. Estamos todos do lado dos ucranianos, mas também estamos do lado dos russos e não só, dos que sofrem com esta decisão de Vladimir Putin. Até à próxima semana.